Olá pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui junto com vocês para esse momento de reflexão e aprendizado que a gente vai dividir. Faço parte do grupo de Educação e Direitos Humanos da Universidade Federal do ABC. Trabalho junto com a professora Ana Maria Dietrich, que creio que vocês já conhecem. E atualmente estou mestrando em Economia Política, onde eu tenho discutido a questão de ciência, tecnologia e cultura afro-brasileira, né? Ciência mais ligada ao campo de exatas. A linha de temática que a gente tem discutido dentro do grupo e que a gente quer usar esse momento de formação para dialogar com vocês é como é possível a gente fazer uma ligação, diálogo, essa relação entre educação e direitos humanos, questão étnica, racial, jogos africanos, infâncias e africanidades. Quando a gente fala de infâncias, é importante a gente destacar que o conceito de infância é um conceito que foi construído historicamente. Diante disso, então, não existe um conceito só, não existe um único conceito de infância, existem vários conceitos de infância. E africanidades, porque a gente tenta trabalhar a ideia de África a partir da sua multiplicidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a Europa, a gente não pensa a Europa como um único bloco, a gente entende que existe uma cultura francesa, uma cultura alemã, uma cultura italiana, uma cultura portuguesa, e quando a gente vai analisar muitas vezes, ou estudar, ou observar a África, se apresenta a África como se fosse um único bloco, mas na verdade existe multiplicidade de cultura e multiplicidade de saberes dentro dessa realidade africana. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia de africanidades e não africanidade. Jogos de tabuleiros e repensando a África, né? Primeira coisa que a gente precisa pensar o que a bibliografia sobre essa área fala e que foi ofertada para vocês já a bibliografia, é a contribuição que os jogos podem dar para a constituição, para a formação de um cidadão e de um ser humano. Os jogos, ele pode contribuir para que a pessoa desenvolva a capacidade de aprender a construir, respeitar regras ou alterar regras. Também possibilita você ter autoconhecimento, porque através dos jogos você tem contato com as suas emoções e a emoção do seu parceiro, da sua parceira, daquele que está junto contigo no grupo do jogo. Também os jogos possibilitam, principalmente a criança, quando a gente fala de educação, e ao jovem possibilita ele desenvolver a questão do protagonismo, porque ele pode exercer tanto o papel de liderado como o papel de liderança. E também pode desenvolver as diversas habilidades, os diversos tipos de inteligência, seja as inteligências lógica, a física, né, artística, linguística, ou entre outras. Mas, ao mesmo tempo, se nós não olharmos para essa questão dos jogos com um olhar mediador para uma lógica educativa cooperativa, humanista, solidária dos direitos humanos, os jogos podem se tornar simplesmente um instrumento de mera competição. E a nossa proposta não é essa, né? Vou agora compartilhar com vocês duas imagens nesse vídeo. Uma imagem está escrito colonização e a outra imagem está escrito decolonização. A primeira, colonização, e a segunda, decolonização. Observa, eu queria que vocês pensassem agora, discutissem em grupo, qual a diferença que existe nesses conceitos, colonização e decolonização. Vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem e discutir coletivamente sobre isso. A colonização parte do conceito que existe a ocupação, geralmente, do território para um outro estado. O Brasil foi colônia de Portugal, e onde a administração desse estado é feita pela sede
que coloniza esse outro território. E diversos teóricos, sobretudo da teoria decolonial, têm discutido esse tema. Eles falam que a decolonização é um processo que ocorreu depois da colonização, que se define basicamente assim: os estados nacionais não têm mais seus territórios ocupados por outros exércitos, como, por exemplo, o caso do Brasil, mas existe uma colonização mental, uma colonização simbólica, onde a referência dos valores culturais é dessas antigas sedes e não desses países que se tornaram teoricamente independentes. E duas coisas vão ser centrais para esses teóricos para caracterizar ou permitir que a gente identifique a decolonização: relações de hierarquia e de privilégios. Relações de hierarquia e de privilégios. Vamos dar alguns exemplos. Relação de hierarquia e privilégio de trabalho escravo e trabalho livre. É uma relação que se dá entre, geralmente, os países que foram colônias. Relação de hierarquia e de privilégio na divisão internacional do trabalho entre o sul global e o norte global, onde o norte global fica com a produção dos produtos que têm maiores valores tecnológico e científico agregado, e o sul global fica destinado a produtos de manufaturas, produtos mais baratos, produtos que vão servir para alimentar esse norte global. Onde o sul global tem os postos de trabalho menos valorizados, e já o norte global constrói uma relação de privilégio e de hierarquia com postos de trabalho mais privilegiados. Dentro dessa lógica também da decolonização, existe uma hierarquia étnica-racial, que vai privilegiar os povos europeus, e aí, quando a gente pensa na questão da infância, vai ter privilégio, por exemplo, dos povos europeus com relação à questão da pele. Daí, quanto mais clara for a pele, mais privilégio tem esse homem ou essa mulher, menos violência ele sofre. Quando a gente observa, por exemplo, os brinquedos infantis, muitas vezes é raro você conseguir encontrar brinquedos infantis que tenham a característica indígena, que tenham a característica negra. Por quê? Porque se privilegia e se constrói uma relação de hierarquia entre esses dois polos. Também existe a hierarquia sexual, que privilegia as relações heterossexuais em relação às relações homossexuais ou as relações lésbicas. Lembrando que, como aponta os teóricos da teoria decolonial, quando os espanhóis e portugueses chegaram aqui na América, para os nativos dessa região, não existia essa visão cristã que a questão da homossexualidade era algo que fosse menos importante ou tornasse a pessoa inferior, né? Também existe uma hierarquia espiritual, que é a espiritualidade cristã sobre a espiritualidade não cristã, sobressaindo sobre a espiritualidade não cristã, onde no começo foi a Igreja Católica, que era como a única religião representante de Deus, e hoje, no nosso contexto, temos as religiões protestantes, neopentecostais. Hierarquia epistêmica, né, que tem a ver que considera que o único pensamento que pode ser científico é o pensamento de origem europeia. É o pensamento sistematizado e organizado pela teoria positivista e pela lógica científica e de saberes europeu, desconsiderando todos os saberes ou todas as ciências dos povos indígenas ou dos povos africanos das diversas nações. E a hierarquia linguística, que a gente vê, sobretudo nos meios de comunicação, na produção de conhecimento, onde que as línguas que são consideradas línguas que estão no topo dessas hierarquias, geralmente são as línguas das regiões norte dos países que foram colonizadores desses países do sul. A exemplo disso, dificilmente a gente vai encontrar um artigo científico em Tupi-Guarani
dificilmente a gente vai encontrar um artigo em Kikongo. E nosso objetivo aqui é pensar se os elementos civilizatórios afro-brasileiros, junto com os jogos de tabuleiros africanos, podem contribuir para a descolonização dos nossos currículos escolares. Para isso, nós vamos trabalhar, nessa primeira etapa, somente 3 princípios civilizatórios brasileiros. O primeiro princípio que nós vamos trabalhar é o princípio da energia vital. O que é o princípio da energia vital? Ele se resume a isso. Tudo que é vivo, tudo que existe, tem axé, tem energia. Por exemplo, a planta, a água, a pedra, pessoas, bicho, o ar, o tempo, tudo é sagrado e tudo que existe está em interação. Esse é um dos elementos civilizatórios afro-brasileiros. O segundo princípio civilizatório afro-brasileiro é o princípio da circularidade. A roda é um valor civilizatório afro-brasileiro e ela aponta para o quê? Para o movimento, para a circularidade, para a renovação, para processos e para a coletividade. Tanto que nós trabalhamos com roda de samba, trabalhamos com roda de capoeira, as histórias são contadas em redor das fogueiras, né? E por aí se vai. Também as baianas nas escolas de samba trabalham aqui a questão da circularidade, né? Futuramente também você pode pensar a questão da música, quando você analisa as escalas pentatônicas, você vê que elas trabalham em torno de uma circularidade, né? Que se a gente fosse pensar em uma escala, como a escala de dó, que é dó, ré, mi, sol, lá, é uma circularidade que parece não ter fim, né? Vai se repetindo. E o terceiro elemento civilizatório é a cooperatividade, né? Que a cultura afro-brasileira, ela sempre trabalha a partir do coletivo, da cooperação, tanto que nós não teríamos sobrevivido se nós não tivéssemos atuado na cooperação, por meio da resistência contra a escravidão, através dos quilombos, através dos movimentos negros que são diversos, através das escolas de sambas e outros fatores. Agora, nós vamos fechar essa primeira parte teórica e nós vamos tentar agora fazer, daqui a pouco, uma parte prática, que a gente vai tentar relacionar ou pensar como é possível a gente relacionar esses 3 princípios civilizatórios que são o axé, a circularidade e a coletividade, né? A cooperatividade, com jogos cooperativos. Como que a gente pode fazer esse diálogo? Tá bem? Desde já quero agradecer a atenção de vocês, dizer que tem sido um prazer estar dialogando com vocês. Espero ter essas evolutivas de vocês, tá bem? E daqui a pouco a gente volta para uma parte prática para continuar essa reflexão sobre jogos africanos e a questão dos elementos civilizatórios afro-brasileiros. Um abraço. Olá, querida turma, voltamos. Vamos continuar falando sobre jogos cooperativos de tabuleiro como possibilidade para a gente repensar a África, né? Nós vamos trabalhar agora, eu quero convidar vocês para a gente conhecer um dos jogos, que o nome desse jogo é Ioté. Tem pessoas que pronunciam um pouco diferente, mas a pronúncia que eu vou usar aqui é Ioté. E nesse jogo, eu quero tentar trabalhar um dos princípios civilizatórios afro-brasileiros junto com vocês. Só que antes disso, eu quero contar um pouco o histórico desse jogo. Esse jogo ele é originário do Senegal, um dos países lá do norte da África.
Ele geralmente é transmitido de geração em geração. As crianças são iniciadas nos jogos logo que elas começam a ter noções de raciocínio lógico e jogos de estratégias. Geralmente, as crianças, quando vão trabalhar com esses jogos, elas desenham o tabuleiro na areia ou no chão, né? Vocês vão ver o vídeo que nós vamos mostrar para vocês, foram feitos numa folha, né? Aí você pode adaptar o jogo dentro da sua realidade, mas também pode trabalhar essa questão da energia vital com os alunos, por exemplo, desenhando o tabuleiro no chão. Porque a ideia da energia vital, por exemplo, a própria Terra é sagrada, né? E quando a gente pensa, por exemplo, a relação que nós temos a partir de uma perspectiva eurocêntrica de terra como lugar de sujeira, né? Tanto que as nossas crianças da cidade não têm muito contato com o barro, não têm muito contato com a terra, mas numa perspectiva do princípio do axé e da energia vital, a terra pode ser construída esse jogo no espaço de terra mesmo, porque a terra também é um espaço sagrado e faz parte de nós também. Outra característica desse jogo é que as crianças lá no Senegal, para fazer as peças do jogo, eles usam coquinhos, sementes, pedras, conchas, entre outros objetos. E aí agora eu vou colocar o vídeo para você ver como que é jogado o jogo de tabuleiro Ioté. E dentro desse tempo, quando você for assistir esse vídeo, você pode começar a partir do segundo 54 e vai até 4 minutos e 14, mais ou menos, ali. Depois que você assistir esse vídeo, tem algumas questões que eu gostaria muito que você pensasse. O jogo Ioté dialoga com outros elementos civilizatórios da cultura afro-brasileira? O que você acha? Gostaria que você pensasse sobre isso. É possível trabalhar esses elementos civilizatórios da cultura afro-brasileira com as minhas crianças ou meus adolescentes a partir desses jogos? Outro ponto importante para se pensar. Eu disse que um dos elementos que eu destaquei dentro do jogo Ioté, mas que vocês podem destacar hoje, foi o elemento civilizatório do princípio do axé. E aí eu deixo uma pergunta para vocês responderem por escrito. Uma infância repertoriada com o princípio do axé, da energia vital, pode gerar quais mudanças civilizatórias? Por exemplo, nós vivemos um contexto mundial onde nós vivemos uma crise ambiental, vivemos crises políticas, crise de saúde. Quais contribuições o princípio civilizatório do axé pode gerar para uma nova civilização? Será que seria possível a gente pensar na construção de uma outra civilização, na contribuição da educação? Agora nós vamos seguir para um outro jogo, que o nome desse jogo é Xima. E o conceito que eu quis destacar nesse jogo, mas pode ser destacado outros conceitos, outros valores civilizatórios afro-brasileiros, é o princípio da circularidade. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a origem desse jogo também. Ele é de origem queniana, e eu acho fundamental esse jogo porque ele pode contribuir para desconstruir o silenciamento que existe entre cultura afro-brasileira e conhecimento matemático, né? Geralmente a gente liga muito a questão da cultura afro-brasileira ou restringe, né? Não é que a gente restringe, o racismo restringiu a cultura afro-brasileira, a culinária, ao esporte, à dança, à espiritualidade, aos festejos, mas muitas vezes a gente não vê muitas conexões entre cultura afro-brasileira
e áreas de exatas e conhecimento matemático. E esse jogo, eu acho que ele abre possibilidade para a gente repensar a contribuição da África para a humanidade também a partir dos conhecimentos no campo das exatas, né? Por quê? Porque nesse jogo você vai conseguir trabalhar conceitos geométricos como raio, diâmetro, círculo, circunferências, frações, medidas, ângulos e principalmente o desenvolvimento do raciocínio lógico. Vou colocar agora um vídeo para a gente assistir, um vídeo ilustrativo do jogo X-Man, que para a gente entender como que é a lógica desse jogo e como que é possível a gente lidar com ele. Também eu deixo a mesma pergunta. Esse jogo ele dialoga com outros elementos da cultura afro-brasileira, na sua opinião? Esse diálogo ele vai dialogar com quais elementos? Agora, tem uma atividade prática que eu vou deixar para vocês fazerem, que vocês vão construir. Vocês terão que, para finalizar essa nossa parte prática, pesquisar 2 jogos africanos e relacionar esses 2 jogos africanos com os elementos civilizatórios afro-brasileiros. Vou dar alguns exemplos de elementos civilizatórios afro-brasileiros para vocês que tem aí no slide. A religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, memória, ludicidade, energia vital e oralidade. Então, pensando nesses elementos, eu quero que vocês pesquisem os jogos e tente fazer a conexão entre esses elementos civilizatórios e os jogos. Para que, quando a gente trabalha com esses jogos, eles não venham a ser somente elementos de, como a gente discutiu, elementos de meras disputas, mas possa ser estratégias pedagógicas, estratégias lúdicas, para a gente pensar a contribuição desses saberes africanos para a nossa educação, para a educação em direitos humanos e para uma educação transformadora e que construa outro tipo de civilização. Desde já, quero agradecer a participação de todos vocês, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Se vocês tiverem qualquer sugestões, também podem encaminhar para a gente, ideias também. E espero que esse nosso momento de reflexão contribua para a sua atividade, tanto em sala de aula como cidadão. E vamos aproveitar todas as possibilidades que a Lei 10.000 tem nos dado para trabalhar a questão da história afro-brasileira, história africana e indígena nas salas de aula e tirar esse estereótipo que muitas vezes o racismo construiu sobre o continente africano e sobre a cultura africana e afro-brasileira. Desde já agradeço a atenção de vocês e espero encontrar vocês num próximo encontro. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção.